Aleluia. Boa noite, a paz, Deus te abençoe, amém? É uma honra muito grande para mim estar aqui. Pode tomar o teu lugar. Eu tenho a honra de caminhar com o apóstolo Domingos, amém, já há alguns anos. Tenho sido muito, muito abençoado, amém, nessa cidade de Taboão da Serra, Embu, essa região, onde eu morei cerca de 30 anos, amém? Eu sou pastor de uma igreja no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, mas morei aqui em Taboão da Serra há cerca de 30 anos. E há coisa de 15 anos atrás, o Senhor nos chamou para um ministério lá no bairro do Ipiranga, e durante 11 anos eu fazia esse trajeto Taboão-Ipiranga para cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida naquela região. Mas de alguns anos para lá, o Senhor nos levou para o bairro, e hoje eu venho para cá para matar saudade, para abençoar essa terra, amém? E para encontrar pessoas como o apóstolo Domingos, que é um exemplo de homem de Deus, simples, amém? Um coração reto diante do Senhor, e que tem visto e tem sido um instrumento de Deus para a transformação de cidades, de vidas, amém? E eu louvo a Deus por estar nessa igreja, amém? Igreja Apostólica Peniel, nesse aniversário de 1 ano, amém? É uma honra grande para mim celebrar essa data contigo. Que Deus te abençoe, amém? E eu quero que a gente possa se tornar amigos, que a gente possa ver juntos os planos do Senhor nas nossas vidas. Amém, amados? Quero te fazer um convite. Se você puder, abra a tua Bíblia em João no capítulo 10. Eu queria ler contigo, amém? João capítulo 10. Eu vou ler todo esse capítulo. Você me acompanha, não? Aleluia. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como meu Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia agora em Êxodo, no capítulo 12, por favor. Êxodo, no capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês
cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, como para um cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Amém? Aleluia. Paramos aí. Eu quis juntar esses dois textos, amém? O texto de João, em que Jesus Cristo, amém, diz para as pessoas, diz para aqueles que viriam a crer nele, quem é o bom pastor? O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? E nesse texto de Êxodo, eu creio que todos aqui conhecem, não é? É o texto que fala da libertação que o nosso Deus fez, arrancando o povo do Egito, arrancando o povo da casa da servidão, para que Deus pudesse conduzir o seu povo até a terra que Deus tinha para eles. Amém, amados? E o marco da libertação foi a marca do sangue do cordeiro, amém? Que foi morto na verga e nos umbrais da porta. Todas as casas que tinham a marca do sangue daquele cordeiro, amém, amados? Essa casa foi livre da morte dos primogênitos. No dia seguinte a isso, toda a nação foi liberta. Amém? Amados, cordeiro não nasce para viver. Cordeiro nasce para morrer. Nós não somos filhos do lobo. Nós não somos filhos do carcará. Nós não somos filhos do leopardo. Nós somos os filhos, amém, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que nós somos filhos. Foi ele que deu a vida pela igreja que é dele. Quando Jesus fala com Pedro, ele chama a igreja dele. Amém? Contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é dele e isso não mudou e jamais vai mudar. Amém? Aleluia. Nós cantamos isso, não é? Nos emocionamos quando cantamos sobre a volta de Jesus, sobre a Nova Jerusalém. E é sempre uma pergunta grande que eu faço. O quanto será que o que a gente canta e o que a gente até diz que crê é real na nossa vida? Sobre a eminente volta de Jesus. Sobre o fato de que diante de nós, né, tem uma espada. E a Bíblia diz que nos próximos tempos, amém, amados, 1/3 da população do mundo vai restar viva. 2/3 da população do mundo vai morrer. Com as catástrofes, com as guerras, com a fome, com as pestes, o nosso sistema de vida está por um fio. Toda a crise que o Brasil está padecendo não é nada comparado àquilo que está por vir, irmãos. Está muito bom, está muito confortável. Mas a gente tem feito igreja de uma forma tão diferente do que Jesus sonhou, do que Jesus estabeleceu, do que ele fez. Nós nos tornamos igreja meio que por uma tradição que recebemos aí de pai para filho, de geração em geração, e a gente não sabe exatamente de onde vieram certos costumes, certos hábitos que a gente tem, como esse de eu estar aqui numa plataforma, num lugar alto, e muitas vezes a gente chama esse lugar alto de altar. Não é? Quando eu tenho uma referência de altar, eu sempre penso na igreja católica, não é? Porque na igreja católica tem lá um lugar alto que eles chamam de altar. Quem já foi católico aqui? Lá não tinha um altar? E o que ficava em cima do altar? Um ídolo. Não é verdade? Então, quando a gente está numa plataforma falando para o número de pessoas e a gente diz, agora saia do teu lugar e venha para o altar. Ou você está dizendo que você é um ídolo, ou você está dizendo que você é um sacrifício. E tomara que seja de verdade um sacrifício. Não é verdade? Porque vários hábitos surgiram na igreja. Várias coisas nós fazemos como igreja. E a gente se pergunta, de onde veio isso? Como é que surgiu isso? Mas não está na Bíblia isso. Mas a gente se habitua. Sabe uma coisa? O pastor marido sabe, né? Eu fui chamado por Deus para lidar com judeus, para alcançar judeus. Eu tenho uma filha adotiva que é judia, mora em Israel.
E o meu segundo netinho nasce agora, final de setembro para outubro. Amém? Eu tenho o Ariel, e como os judeus só dão nome para a criança depois que ela nasce, eu até já sei o nome, mas eu só te conto depois que nascer, amém? Mas é um meninão também, um segundo menino da minha filha Bruna Emuná. Emuná quer dizer fé, está para nascer agora, amém? Final de setembro, começo de outubro. Amém, amados? O pastor marido sabe que Deus me chamou para alcançar os judeus. E uma das coisas que a gente fala sobre os judeus é das tradições, dos ritos, né? Da religiosidade dos judeus. Não é muito comum a gente falar sobre isso. Não, os judeus, né, no sábado não faz nada, e não come carne de porco e tantas coisas mais. E a gente os critica, não é verdade? Por muitas coisas que eles falem, não ser pautada na palavra, mas ser por tradição de homens. Jesus critica isso. Jesus confronta os fariseus sobre isso. Porque ele diz, quando os fariseus confrontam Jesus sobre o fato dos discípulos não lavarem as mãos, todo judeu, toda vez que vai comer, ele tem que lavar as mãos. Isso chama em hebraico natilat yadayim. Eles lavam as mãos, eles pronunciam uma bênção. Eles derramam água 3 vezes na mão esquerda e 3 vezes na mão direita e fazem uma bênção. E os fariseus criticam Jesus dizendo assim, por que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? E Jesus acha aquilo um absurdo. Deu para entender, amados? Porque eles estavam confrontando Jesus com uma tradição humana. Quando se Jesus pecasse, ele não serviria para ser o Messias. Ele nunca pecou nenhum dia da vida dele. Todos aqui, irmãos. Jesus é santo. Bendito é o nome do Senhor. Mas o que Jesus obedecia é a palavra de Deus e não o costume dos homens, não a tradição humana. Amém, amados? Então quando a gente vê isso na Bíblia, a gente fala, realmente os judeus têm muitas tradições, e tem mesmo. Mas eu não sou judeu, amém? E eu falo para os meus irmãos que não são judeus. Um judeu marcou muito a minha vida, e talvez alguns aqui, que foi o Morris Cerullo. Quantos conheceram o Morris Cerullo? Eu lembro quando ele pregava aqui em São Paulo, há muitos anos atrás, ele sempre dizia assim, vamos arrancar as máscaras? Amém? Vamos arrancar as máscaras? Amém? Vamos. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Sabe, o grande problema da gente é que a gente considera algumas pessoas como mais do que seres humanos. E todo mundo que vai atrás de homem, invariavelmente só vai achar carne. Quando nós vamos atrás de Jesus, a gente nunca se decepciona. Mas os homens, nós somos falhos. Nós precisamos de Deus todo dia da nossa vida. Não existem super-homens. Não existem. Amém, amados? Amém, queridos? Eu estou falando para os meus irmãos, para a igreja de Cristo, amém? Nessa geração, nessa cidade tão bonita, amém? Trabalho tão lindo que vocês têm realizado, que honra, que alegria. Eu poder estar aqui no aniversário de 1º ano dessa igreja, bendito é o nome de Jesus, amém, amados? Aleluia, que tremendo! Em Êxodo está escrito que para o sacrifício da Páscoa, tinha que pegar o cordeiro macho de 1 ano. Amém? Sem defeito. E esse cordeiro morto, o sangue dele seria passado na verga e nos umbrais da porta. Sabe o que isso implica? Que o cordeiro precisava ser avaliado. Se ele servia ou não servia para o propósito para o qual ele foi criado. Irmãos amados da Igreja Apostólica Peniel, há um propósito de Deus para o qual vocês nasceram como igreja. E nesse propósito vai haver uma avaliação. Está havendo. Se vocês entenderem para o que foi que nasceram, vão caminhar não apenas num ano, mas em todo o resto da vida que resta para vocês nessa terra. Até a manifestação do reino, em que nós não vamos mais precisar de profecias, nem de dons de cura, amém? Nem de palavra de revelação, porque Jesus reinará sobre nós. Até que se cumpra, até que chegue esse tempo, amém, amados? Se vocês são uma igreja que nasceram com um propósito eterno de Deus, se vocês entenderem para o que foi que nasceram, amém, amados?
vocês vão alcançar todos os propósitos de Deus. Por isso é muito importante que se pegue o espelho e se veja no espelho. Quem é que eu sou de verdade? Por que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Por que Deus me deu esse nome? Por que nós temos essa característica? Por que Deus nos permitiu ter esse tipo de história? História com coisas muito lindas e com coisas muitas vezes dolorosas. É a nossa história. Não reclama pela família que você nasceu. Foi Deus que quis colocar você nessa família. Não reclama. Bendiga o nome do Senhor. Amém. Alguns não são judeus e querem ser judeus. Amados, sirva a Deus. Amém. Segundo Ele te chamou. Cumpra o teu chamado. Seja quem você é. Não queira se transvestir de nada. Seja você. Deus te desenhou. Ele tem um propósito para a tua vida. A tua personalidade foi Ele que deu. Amém. A família foi Ele que te colocou. O que você sabe fazer. Eu acho isso super curioso. Muitas pessoas vão para fazer testes vocacionais, não é? Para saber, né, qual é a sua perspectiva profissional. E aí no teste profissional dá até raiva. A gente paga para os caras para fazer isso. Eles perguntam: o que você gosta? O que você sabe fazer? Como que você é? E aí no final que você responde todas as coisas que você sabe, ele te diz: você nasceu, você tem uma propensão para ser você. Em outras palavras, se você prestar atenção no que Deus fez, você vai descobrir para o que foi que você nasceu, porque Ele te fez para esse propósito. Você tem habilidades em certas áreas por causa do propósito de Deus na tua vida. Amém? Você tem uma inclinação para gostar de certas coisas por causa do propósito de Deus na tua vida. Deus te chama, te dá dons, te dá talentos, te dá capacidade. Amém? Para que se cumpra o chamado dele na tua vida. O nome tem a ver com isso. Amém? As tuas experiências. Olha para o José, ele foi vendido pelos irmãos. Foi ser escravo lá no Egito, foi para a cadeia. E Deus preparava o José para reinar, para ser governador. Deu para entender, irmãos? Para de chorar, vai. Para de chorar porque a tua mãe não te deu um cachorro. Para com isso. Amém? Se já é homem, se já é mulher, para de chorar. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Para de chorar. Desculpa, gente. Às vezes eu acho que eu estou falando lá em casa. Amém? E essa expressão, para de chorar, é bem conhecida. Que não é para ficar chorando. Amém? É para ir para frente. É para a gente continuar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, amados? Com um ano, diz a palavra de Deus, o cordeiro, ele precisa ser avaliado. Para que nasceu esse cordeiro? Bem, cordeiro nasce para morrer. Cordeiro nasce, não é? Para que o sangue seja derramado como um sacrifício. Amém? Para que traga vida, para que traga salvação. Cordeiro nasce para morrer, não nasce para viver. É para isso que nasce cordeiro. E quem que faz a avaliação disso? Os sacerdotes. Amém? Lá em Israel, ano após ano, na época das festas, 3 festas por ano, as pessoas subiam de todas as regiões de Israel, muitas vezes saíam de outros países para ir para lá, não é? Moravam às vezes em lugares longe, mas iam para Israel. Os que moravam muito longe traziam dinheiro e compravam animais, não é? E aí levavam para os sacerdotes, e os sacerdotes avaliavam aquele animalzinho. Se é um cordeiro, se é um cabrito, se é um novilho, se é um pombinho, eles avaliavam. Porque aquilo que era entregue a Deus como sacrifício não podia ter defeito. Amém, amados? Para que serve? Serve para morrer. Então se serve para morrer, não pode ter defeito algum. Amém, amados? Aleluia. A igreja serve para muita coisa. Amém? Você serve para muita coisa. Mas a principal dela é ser sal dessa terra, é ser luz nesse mundo. Amém? É óbvio que quando nós falamos nesse tipo de figura como ovelha, é claro que a gente está levando a igreja para um lado pastoral e é tão necessário que a gente faça isso, mas é claro que a igreja não tem só essa faceta pastoral, a igreja também é como o ramo que se estende para o outro lado do mundo
E aí tem uma perspectiva evangelística, amém? Nós vamos alcançar até os mais distantes. A igreja é como um exército, e a gente está falando de um âmbito apostólico, não é? De preparar as pessoas para a guerra, para a conquista. Vamos orar pela cidade, vamos orar pelas autoridades, vamos tomar os postos de liderança da cidade. Isso é apostólico, amém, irmãos? Amém, queridos? Mas também a igreja é vista como noiva, e nesse sentido tem um aspecto profético. Amém? Os profetas, eles trabalham para isso, para que a noiva seja purificada para o encontro com o noivo. Os mestres olham para a igreja e veem a igreja como filhos, pessoas que vão ser instruídas, amém? Para que possam alcançar muito mais do que aqueles que lhe instruíram. Os ministérios, cada um tem uma maneira de ver a igreja. Mas eu quero me ater hoje, amém? A visão da igreja que o próprio Jesus Cristo estabelece na questão, a igreja, amém, é um lugar, é um aprisco onde eu tenho as minhas ovelhas. Eu quero me ater nessa noite, amém, amados, a essa importante revelação de Jesus para nós. Isso não desmerece nenhuma outra e não afasta que outras maneiras do próprio Cristo ver a igreja sejam reais. Mas nessa noite, eu quero me ater a essa característica de que nós, amém, somos ovelhas do pastoreio de Cristo. Tudo bem, amados? O que ele diz em João? Aquele que não entra pela porta é um ladrão, é um salteador. Deu para entender, irmãos? Isso fica um pouco confuso, mas quando a gente percebe que Jesus entendeu o que eles não entenderam, Jesus entendeu o que eles não entenderam, ele explica, eu sou a porta das ovelhas. Em outra palavra, quem não entra por mim é ladrão e salteador. Se você pegar esse mesmo entendimento e colocar de uma outra forma, você vai entender. Quem passa por Jesus, que é a porta das ovelhas, é ovelha. Se não for ovelha, é ladrão e salteador. Sai fora! Glória a Deus. Há uma identificação com o Senhor Jesus. Há uma identificação com o propósito do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Não dá para desassociar a pessoa de Cristo do corpo dele. Não dá. É uma coisa só. É como um casal. De dois se faz uma só carne. Não é um mistério isso. Mas é assim. É o mistério de Cristo e a igreja. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Ele é o rei, e nós somos os reis que vão reinar junto com ele, nessa terra. Há tantas figuras, mas de novo eu quero me ater. Eu quero me ater à figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de que esse Cordeiro de Deus é a porta das ovelhas. Quem não entrar por ele, quem tentar entrar para outro lugar é ladrão e salteador. Agora, quem entrar pelo Senhor Jesus, quem entrar por essa porta, olha que coisa linda, entrará, sairá e achará pasto, pastagem. A coisa mais preciosa, amém, de ser pastor, é que nós somos pastores, cooperadores dele, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Amém? Quem que é Paulo? Quem que é Pedro? Quem que é Apolo? Um lança a semente, um semeia, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Amém, amados? Vós sois lavoura, vós sois edifício de Deus. Amém? Vocês são cooperadores de Cristo. Os pastores são cooperadores do bom pastor, porque a obra é dele. Um semeia, outro rega, mas quem faz crescer é Cristo, é o dono da obra. Ele é o rei, ele é o Senhor, a ele a glória eternamente. Amém! Amém! A Cristo a glória eternamente. Amém! Aleluia! Vou contar uma piadinha. Um judeu religioso não aguentava mais essa vida de proibição e tanta coisa, e barba comprida, e aquela roupa preta lá em Israel, um calor no verão, agora está verão, lá um calor. E esse judeu não aguentava mais, ele falou assim, Sara, cansei, vou dar um tempo de tudo, vou fazer uma viagem para Las Vegas, eu vou dar um tempo. Ela, mas você tá maluco, Jacob, Hashem vai te matar, não faz isso, ele, vou fazer.
E aí ele pegou, cortou a barba e aparou o cabelo e colocou lá um chapeuzinho, uma camiseta florida e um shorts e um tênis. E estava lá em Las Vegas, lá nos cassinos, e tirando fotografia de todo lado e tal. E aí tinha um cassino tão grande, ele foi dar uns passos para trás para conseguir pegar o melhor ângulo daquele cassino. E veio um carro e blá, 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 atropelou Yaakov. Ele estava estatelado lá no chão. E clamou, Hashem! Hashem é a palavra para o nome. Maneira que os judeus chamam Deus, amém? Hashem! É Deus lá do trono de glória. Disse, Yaakov? Era você? Eu não reconheci. No dia em que isso daqui, descrito em Êxodo, aconteceu, amém? E era o 10º dia, amém, do primeiro mês do ano, o dia que as famílias tinham que pegar um cordeiro macho de um ano, foi o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, o dia em que as pessoas acenavam com folhas, amém? E diziam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Esse dia, amém? Foi o dia em que Deus estabeleceu que o cordeiro precisava entrar na cidade, precisava ser tomado para a família. Jesus, ele foi até a casa de Caifás, do sumo sacerdote. Sabe por quê? Para que ele pudesse ser examinado. O cordeiro tem que ser examinado. Ele tem que ser macho de um ano para poder servir para o sacrifício. Todos estão entendendo, irmãos? Aquele que não entra pela porta, e Jesus é a porta das ovelhas, é ladrão e salteador. Mas é aquele que entra pela porta, porque se identifica com o cordeiro, porque é ovelha, amém? Faz parte do rebanho de Deus. Não é o cara, não é a pessoa que diz o destino das outras, mas é uma pessoa como qualquer outra, que precisa de Jesus todos os dias da sua vida, que depende da voz de Deus todos os momentos da história. Quem se identifica com Cristo entrará, sairá e achará pasto. Amém? As ovelhas precisam de alimento. Pastor precisa de pasto. Só vai ter pasto quem se identificar com o cordeiro. Amém? Só vai poder receber do sobrenatural para cuidar das ovelhas que são dele, aqueles que se identificarem com ele. Aí não tem estratégia humana. Aí é dependência de Deus. Dependência do Senhor. Amém? Para que nasceu a Igreja Apostólica Peniel. Amém? Eu podia pegar um espelho e te mostrar agora. E vocês poderiam dizer assim, foi para isso que a gente nasceu. Talvez algumas máscaras precisam ser tiradas, mas isso aí tudo bem, acontece em todos os lugares. Talvez alguns adereços precisam ser tirados. Algumas manias que a gente vai pegando no decorrer da nossa vida precisam ser trocadas. Mas se você olhar para aquilo que Deus fez, você vai falar assim, uau! Que demais, eu nasci para ser! A vontade do Senhor manifesta nessa terra. Olha como eu sou lindo! Olha que demais do que Deus sonhou para mim! Se alegra do chamado de Deus na tua vida. Se alegra de ser quem o Senhor sonhou que você fosse. Olha que demais você ser você. Olha que demais você pertencer ao Senhor e fazer parte dessa obra gloriosa que Ele está realizando nessa geração, nessa terra. Bendito é o nome de Jesus, amém, amados? Bendito é o nome do Senhor. Amados, a igreja é dele. E nós estamos, amém, precisando rever as estatísticas bíblicas e morrer de temor. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que de 10 virgens, 5 são loucas. Olha para quem está do teu lado e fala, e aí, irmão? Ou bem, se você está do lado da sua esposa. Qual de nós vai ficar? 50% é sério, hein? 50% é sério. Alô? Não estou brincando. É sério. É sério. É sério. Todo mundo que frequenta a igreja é salvo? Você sabe que não. Você sabe que não. Todo mundo que canta e que toca e que prega é salvo? Você sabe que não. Você sabe que a igreja no Brasil está muito longe do Senhor nosso Deus. A consequência são os jornais.
É o quadro da nossa política, porque a corrupção está dentro da igreja. Porque os pecados têm sido cometidos dentro da igreja, no altar. E a consequência é a nação. Nós somos o sal dessa terra. Nós, os cristãos no Brasil, éramos para ser a luz desse mundo. Deus não acende alguém para colocar embaixo de um móvel. Acende para colocar no lugar mais alto. É para isso que a gente nasceu. Amém? Para mostrar a glória do Senhor Deus nessa terra. Amém, amados? Jesus explica, olha, se a luz que tem em você são trevas, que grandes trevas você estará. Você terá na tua vida. Os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem trevas, grandes trevas você vai estar. Como que estão os seus olhos, irmãos? Como que você se vê? Como que você vê o mundo? Como que você vê a igreja? A gente quer tirar o problema lá, a trave no olho daquele outro ministério, ou dos que estão se perdendo no mundo, e a gente não tira o cisco do nosso olho, ou vice-versa, né? Você quer tirar o cisco do outro e não tira a trave do seu. Está errado isso. A gente precisa olhar para a gente e dizer, ó, isso aqui está bom, isso aqui não está, isso aqui está bom, isso aqui não está. Você já fez uma reforma lá no teu guarda-roupa, não? Não é? Essa serve, essa não serve. Gordinho passa por isso muitas vezes. Essa dá, essa não dá mais. Essa dá, essa não dá mais. Joga fora o que não dá. Não serve mais. Não serve mais. É sério. É sério. Tem coisas que não dá mais. Vamos ser de Deus. Amém? Vamos seguir o modelo celestial, o modelo de Cristo, o nosso super-herói. Não andava com a cueca para fora da calça. O nosso super-herói não tinha uma capa vermelha, não andava voando. Nosso super-herói, ele foi esbofeteado, cuspiram nele, chutaram ele, amaldiçoaram ele, traíram ele. O nosso super-herói não é um super. O nosso super-herói não tem beleza nem formosura, nada que alguém olhando possa querer. Esse é o nosso super-herói, Jesus. Os modelos estão totalmente distorcidos. A gente se espelha em quem a gente quer. Mas a gente tem se espelhado em muitas pessoas que não deveriam ser espelhos para nós. Está escrito no Salmo 115, tornem-se iguais a eles, os que fazem ídolos e os que confiam neles. Se você tem um ídolo para você, invariavelmente você vai parecer com um ídolo. Se você depõe os ídolos da sua vida, você vai olhar para Jesus. E identificado com Jesus, você pode ir em paz. Você vai ter pasto. Você vai entrar, amém? E você vai sair e você vai ter pasto. E as ovelhas vão ouvir a tua voz, porque é a voz dele na tua boca. Amém? E as pessoas vão te seguir, vão confiar em você. Amados, eu tenho uma filhinha que vai completar 9 anos agora. É a minha primeira filha natural. Ela chama Tikva. Tikva em hebraico quer dizer esperança. Amém? E quando nasceu, a gente estava orando, minha esposa estava grávida, a gente não tinha feito ultrassom para saber o sexo da criança. E a gente ainda morava no Taboão. A gente estava ajoelhados num sofá. E quando os dois sentaram ao mesmo tempo, depois de orarmos, Deus falou assim, é uma menina e o nome dela vai ser Tikva, esperança. E na hora que eu falei com a minha esposa Carla, ela teve paz, concordou na hora, e minha filha tem esse nome. Quando nasceu a minha linda filhinha, a gente tinha algumas instruções lá dos médicos e tal, que era o seguinte, esse negócio da criança sair chorando é tudo filme, não é? Ela sai, tem que fazer uns procedimentos. Então eu falo, pai, você não se espanta da criança demorar um pouquinho para chorar, é normal. E depois que os procedimentos primeiros forem feitos, aí a enfermeira te chama, tudo bem? E a gente, tudo bem. Aí eu vi cortar o cordão umbilical, e foi tudo direitinho. A minha esposa, ela tem esse tamanhozinho. E ela teve um parto normal, e ela é uma grande heroína. Eu sei que nasceu minha bebê, e ela foi colocada lá, e eu estou aqui do lado da minha esposa, e a gente doido para que ela chorasse, para que desse algum sinal. Daqui a pouquinho ela chorou, e a gente, ai meu Deus, que linda.
E eu passei toda a gestação cantando. Eu amo cantar. E a voz não é essas coisas, mas não é para você que eu canto, é para ele, amém? Então, deixa eu. E eu passei toda a gestação cantando lá na barriga da minha esposa, aleluia, e glória a Deus, e cantando muito em hebraico. E o hino de Israel chama Hatikva, tem o nome da minha filha. Então, é natural que eu queria... Porque você sabe disso, né? A mãe, ela é mãe desde a concepção, amém? A mãe sabe quando alguma coisa aconteceu dentro dela, a mãe sabe, não é verdade? A mulher, quando descobre que está grávida, com 1 mês e 15 dias, ela já começa a andar com a mão na barriga. Vocês já perceberam? Não é? A barriga é um tanquinho daquela irmã, mas ela está com a mão na barriga, protegendo o nenê, e ela já é mãe. E o pai, coitado, o pai sofre, não é? Lá pelo 5º mês, por misericórdia de Deus, a mãe de vez em quando fala assim, bem, mexeu, e a gente vai lá correndo e põe a mão. E às vezes é uma coceguinha assim, ó. Falei, Jesus, é injusto isso. Mas no dia que nasce, aí é só seu, amém? Aí aquela criança é tua. Aquele dia eu me tornei um pai, amém? E aí nessa hora, pegaram a minha filhinha e colocaram ela e falaram, papai, pode vir. A minha esposa lá na cama, eu cheguei perto dela, ela estava assim, de cabeça para baixo, virada para mim, e eu vi alguma coisa que me chamou muita atenção. Os olhinhos dela faziam assim, ó. Eu falei, Jesus do céu, vesgo eu sei o que é, mas isso, Senhor? O que é isso? Eu nunca tinha visto isso. Eu sei que teve uma hora que os olhinhos pararam. Na hora que os olhinhos pararam, eu disse assim, tu és a minha filha, e eu hoje te gerei. Amados, passaram 9 anos disso. Se 10.000 homens chamarem ela de filha hoje, na hora que ela escutar a minha voz, ela vai dizer, esse é meu pai. Eu conheço a voz dele. Eu sei quem ele é. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Há uma vocação, há um chamado. Deus chamou vocês. Vocês nasceram por um propósito de Deus. Uma igreja não nasce, amém, por coisas humanas. Uma igreja nasce, amém, por um propósito de Deus. Amém, amados? Uma igreja não nasce para se dar dinheiro para um pastor. Uma igreja não nasce para se fazer pirraça para alguém. Uma igreja não nasce para ser mais uma. Uma igreja não nasce pelo desejo de alguém fazer alguma coisa. Uma igreja não nasce porque o líder da igreja não tem mais nada para fazer de bom na vida, então ele vai ser pastor. Uma igreja não nasce por isso. Uma igreja nasce por um propósito eterno da parte de Deus. Amém? Uma igreja tem uma vocação. Bendito é o nome de Jesus. Do que Deus chamou vocês? Peniel. Que nome lindo, parabéns. Olha, é lugar de encontro com Deus, não é? Uau, que demais, muito prazer. O nome fala do chamado. O nome fala do propósito de Deus. Não é verdade? Quando a gente quer conhecer alguém, uma das coisas que para nós é importante é conhecer o nome. Como é que você é chamado? Por que você foi chamado? Nós estamos falando de chamado. Alguém que nasce por um chamado de Deus. Deus chamou a existência. Deus tinha um propósito. E por causa do propósito de Deus, a gente deixa todas as coisas que para trás ficam. E a gente vai para o supremo alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus para nós. Amém? Deixa as dores do passado. Deixa as lembranças boas do passado. Passou. Amém? Aleluia. Deixa as tristezas que ficaram para trás. Passou. Perdoa. Vai ser feliz. Amém? Toca a tua vida. Amém, amados? Olha que coisa linda. Quando Deus chamou Moisés, não é? E disse, você não vai entrar na terra prometida. Oh, Senhor, mas como que eu não vou entrar? Por favor, deixa eu entrar. O que custa? Não! Para de falar. Você não vai. Amém? Mas Deus é tão lindo, sim ou não? O nosso Deus pegou Moisés
e mandou ele subir num monte, amém? Chamado Nebo. Esse monte Nebo, ele fica, você está em Israel, fica do outro lado do Rio Jordão. Na verdade é uma cordilheira. Essa cordilheira é chamada de Avarim, amém? E o cume dessa cordilheira é um ponto preto que você vê bem de longe, é o monte Nebo, amém? Curiosamente, essa cordilheira chamada Avarim, Avarim em hebraico quer dizer lembranças, quer dizer passado. Amém? E Deus mandou o Moisés subir no Pisgat Nebo, no cume, no topo, no lugar mais alto. Amém? Da cordilheira das lembranças. Ó, eu vou te mostrar uma coisa. Sobe no lugar mais alto de todas as tuas lembranças, que lá eu vou falar com você. E aí o Moisés subiu. A palavra Nebo, em hebraico, vem da palavra Navi, que é profeta. Nebo seria o lugar da revelação. Amém? O lugar em que Deus vai te mostrar coisas. Isso quer dizer Nebo. E o Moisés está lá, e olha o que Deus faz. Imagina a cena geográfica aqui. Israel está aí onde vocês estão, amém? Eu estou aqui, ó, separado de Israel pelo Rio Jordão. Amém? Aí eu estou aqui no Monte Nebo, na Cordilheira de Avarim, num lugar, amém, que fala das minhas lembranças, que fala do meu passado, e eu subi no lugar mais alto, para que ali Deus possa me trazer revelação. E aí Deus fala assim para mim, agora olha para o norte. Se eu estou nessa posição geográfica, para olhar para o norte eu olho para cá. Está dando para entender? Para o meu lado direito. Ali, ó, está a terra de Dan, ali está o norte de Israel. Aí Deus fala, agora, olha para o sul. Aí o Moisés pegou e olhou para o sul, para o deserto do Negev, talvez até a divisa lá do Egito. Ele olhou para o sul. Mas aí, Deus falou, olha agora para o ocidente. E para o Moisés olhar para o ocidente era só olhar para frente. E talvez ele viu lá até o mar Mediterrâneo. Mas de repente, Deus falou assim para ele, agora, olha para o oriente. Como? Deus falou que não ia entrar na terra. Mas agora ele está mandando eu ver a terra, olhando para esse lado de cá. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei que Deus tinha mais do que eu queria, mais do que eu tinha pensado. Eu pensei algumas coisas, eu tinha expectativas a respeito do meu ministério, mas eu nunca podia imaginar que o que Deus tinha para mim era muito mais do que eu tinha pensado. Para mim, eu queria entrar nessa terra aqui que Ele me falou, mas Ele está me dizendo não apenas para olhar para a boa e espaçosa terra, Ele está mandando eu olhar para onde não era terra. Olha para o Oriente. Tudo isso é o que eu tenho para você. Todos estão aqui? Aonde eu quero tocar, e eu acredito que com isso eu encerro. O que Deus tem para você não está no teu passado. Amém? No passado não há consolo para a gente. Sabe por quê? Porque pensa, não é? Uma pessoa que vive de passado. Do que ela vive? Da mágoa que fizeram para ela lá atrás. Do que falaram, do que disseram. Amém? A mãe não deu cachorro, a mãe deu o cachorro. Não é verdade? Ele queria brincar de Playmobil e não tinha dinheiro para comprar Playmobil. E agora ele já é um cara que trabalha, ele podia comprar, mas agora ele não quer mais brincar de Playmobil. Ele quer ficar vivendo daquela dor maldita do passado. O que eu vou fazer? Amém? No passado não tem consolo. Outros, oh não, se você só não me conhece, sabe, eu estive lá com aquela pessoa, sabe papagaio de pirata, que fica sempre perto assim, ó, a pessoa está numa reportagem, né, ou vai numa fotografia, sempre tem alguém assim do lado, né? Ninguém me leve a mal, pelo amor de Deus, mas tipo assessor de político, não é? A pessoa, ela não entende que ser assessor é uma coisa extremamente importante, precisa dessa função. Mas não se contenta com isso, ele quer estar ali, em evidência. Não precisa. Não é? Cada um é chamado para uma coisa. E muitas pessoas vivem do passado. O Silvio Santos? Ah, eu conheço o Silvio Santos, já me encontrei. E daí? E daí que você conhece esse ou aquele? Você entende? O que tem? Ficar olhando para o passado, passou. As coisas boas do passado não vão voltar mais. Larga o passado, vai.
Vai ser feliz. Amém, amados? No passado não tem consolo. Não tem. Sobe no lugar mais alto das tuas lembranças agora, em nome de Jesus. E veja o que Deus tem para a tua vida. Amém? Aleluia. Agora presta atenção. No futuro também não tem esperança. Calma que vai ter um final bom aqui, amém? Calma. Estou no meio da explicação. Eu vou tomar água, mas calma. Amados, imagina você, pai de família, e você descobriu como vai ser o futuro da sua família. Amém? Você descobriu que você vai morrer e que a tua mulher vai casar de novo. Calma, irmão, é só uma suposição. E que esse safado, desculpa a expressão, mas ele vai entrar com a tua filha na igreja, no dia do casamento dela. Você imagina essa cena? Você já começou a ficar nervoso ou não? Calma, calma. Você saber do futuro não te traz esperança. Vamos pensar pelo lado positivo, amém? Você vai morrer, tudo bem. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou falando com um crente aqui, amém? E aí, a sua esposa nunca mais vai casar. Alguns homens querem dizer glória, mas estou com vergonha, não é? Mas eu te entendo. Fica só entre nós. Eu sei o que está no teu coração. Muitos homens falam assim, ô glória. Não é? E você descobriu, por ver o teu futuro, que a tua filha casou com um homem de Deus maravilhoso, homem ungido, fez fortuna com 18 anos, já tinha ganho o seu primeiro milhão. Um cara de Deus! Amém, amados? Só que você não vai dançar valsa com ela. Você não vai estar lá. Saber das coisas do futuro não te traz esperança. Eu quero te dizer que o nosso Deus não está no passado e o nosso Deus não está no futuro. O nosso Deus é o eterno. Ele governa todas as coisas. Amém? Ele não vive na eternidade. Ele criou a eternidade. O nosso Deus está no sempre. Ele é estável. Então, para de viver do passado como alguém que não consegue se livrar das dores. Ou alguém que vive das glórias que já se foram da sua vida. Para de pensar como vai ser o futuro. Traz o reino de Deus para a tua vida agora. Traz o rei do reino para a tua casa. Amém? A luz do mundo é Cristo na tua vida. Vem e que Cristo possa morar através da sua vida nessa nação, nessa região, nesse bairro, onde Deus plantou essa igreja. Manifeste a Cristo. Manifeste o Deus vivo. Faça história. Faça história, Igreja Apostólica Peniel. Faça história. Eu te abençoo. Me alegro contigo. Faça história. Glorifica a Deus. Honra o nome do Senhor. Aleluia! Pela misericórdia de Deus. Amém? O Senhor me chamou ao ministério. Deus me chamou sim para o ministério apostólico, mas eu sou um pastor, amém? A minha família está numa igreja todos os domingos à noite, e ali com aqueles irmãos que eu tenho o prazer de estar, amém, amados? Ali estão os meus amigos, eu tenho a honra de estabelecer paternidade sobre alguém maduro como o apóstolo Domingos, não é? Um pai de pais é o apóstolo Domingos. Deus não chamou para ser pai de criança. Deus nos tem chamado para ser pais de pais. De gente que está fazendo diferença em cidades. Amém? Dessa nação. Amém, amados? Vamos para o céu. Vamos mesmo. Não é uma palavra de positivismo. Olha, eu vou para o céu em nome de Jesus, hein? Eu espero te encontrar lá. Eu também espero. Vamos para o céu de verdade. Por causa do sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Porque Ele é santo. Amém? Vamos de verdade para Jerusalém Celestial. Lá é o nosso lugar. Amém, amados? Mas para isso, a gente tem que viver nesse mundo segundo a vontade de Deus. Os dias são maus. Jesus virá reinar. Amém? Todas as coisas que a palavra de Deus diz se cumprirão. Nós precisamos nos preparar. Amém? Para sermos raptados desse mundo, se essa é a vontade de Deus. Amém? Mas se a vontade de Deus é que nós permanecemos nesse mundo por um tempo, amém?
para dizer o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se alguns de nós, chamados como apóstolos, fomos oferecidos, amém, como oferta diante do Senhor, que o nosso sangue seja derramado por uma boa razão, para que Cristo seja exaltado. Amém? Hoje todo mundo quer ser judeu, já percebeu isso? Tem um monte de congregação messiânica por aí. Mas deixa eu começar a matar judeu de novo. Amém? Eu não sei quantos sabem, a Espanha e Portugal estão abrindo portas para pessoas de origem judaica, não é? E que tiveram que trocar os nomes em Portugal e Espanha na época dos reis católicos. Amados, eu escutei um judeu falar há pouco tempo atrás. As portas estão abertas para os Oliveiras, para os Pereiras, para os Leões. Entende? Há muitos nomes brasileiros de origem eminentemente judaica. E muitos estão alvoroçados. Mas eu escutei isso de um judeu. Que judeu de verdade vai ser louco de voltar para a Espanha depois do que eles fizeram? Deu para entender? Eles trucidaram na Inquisição os judeus. Quem que vai querer voltar para lá? Tem um monte de gente que quer ser judeu hoje. Mas, irmãos, quando começarem a morrer de novo, ninguém vai querer mais ser. Está assim de gente fazendo ato profético e querendo ser profeta. Alô? Mas quando começarem a cortar de novo as cabeças dos profetas, tem um monte de gente querendo ser apóstolo. Todos estão aqui. Mas na hora que pendurarem a gente de novo, como estão fazendo na Síria, irmãos, talvez muitos desistam do ministério apostólico. Amados, olha para você, olha que lindo. Não importa qual seja o chamado de Deus na sua vida, exerça ele. Amém? Aqueles que vão andar contigo, naturalmente vão reconhecer isso. Amém? E vão dizer, glória a Deus pela tua vida. Nós abençoamos esse teu chamado para ser uma enfermeira. Esse teu chamado para ser um empresário. Esse teu chamado para ser, amém, um ferramenteiro, um mecânico. Eu abençoo esse teu chamado para ser um pastor de ovelhas. Eu te abençoo para ser um mestre da palavra. Eu te abençoo para ser um apóstolo. Para que Deus ia dar o Espírito Santo para todo mundo? Para usar meia dúzia. Me explica isso. Que lógica tem nisso? Irmãos, o Espírito Santo foi dado para todos nós. Sabe por quê? Porque Deus quer usar todo mundo. Alguns, como os pais de vocês, amém, serão usados orientando, ensinando, dirigindo. Mas Deus quer usar todo mundo. Glorifique a Deus no teu chamado. Aonde Deus te colocou lá, seja a luz. Glorifique o nome de Jesus nesse lugar. Para que vocês nasceram, Peniel? Talvez para que milhares de pessoas tenham um encontro pessoal com Deus. Amém? Amados, aponta para Cristo. Amém? Olhem no espelho. Procurem imitar a Jesus. Se vocês virem Jesus na vida de algumas pessoas, imitem Jesus na vida delas. O que você não vê de Jesus na vida das pessoas, perdoa a pessoa, ora por ela, abençoa ela e toca a tua vida. Amém? Toca a tua vida. Porque Jesus é o Salvador do mundo. Amém, amados? No dia do Senhor, que esse lugar seja esvaziado, em nome de Jesus. Que a tua casa seja esvaziada. Deixa uma plaquinha lá. Estou voltando, amém? Amém? Porque tem muita gente esperando o anticristo. Eu estou esperando Jesus vir reinar aqui 1000 anos. E nós vamos reinar com ele. Amém, amados? Se põe em pé. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero te dizer, eu sei para o que foi que eu nasci. Amém? E eu oro, como o apóstolo Paulo orou. Pai, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos, para que eles descubram qual é a esperança da vocação que eles têm em Cristo Jesus. Amém? Quando você descobre para o que foi que você nasceu, você recebe tudo de Deus. Tudo. Você recebe toda a autoridade, toda a unção, toda a capacidade, mas você também recebe recursos naturais, recursos tecnológicos, recursos financeiros. O que você precisa para que o teu chamado se manifeste, você recebe no dia que você descobre para o que foi que você nasceu. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Eu queria orar, mas se o pastor Amarildo me permite, eu queria permitir que você tenha um momento diante do Senhor. Amém?
Tá tudo tão lindo aqui, não é? O pastor Amarildo chegou perto de mim e disse assim, o lugar é pequenininho, mas é barulhento, né? Tem ruído de júbilo aqui na casa dos santos, não é? Não é pequenininho não, irmão. Amém? É uma bênção esse lugar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Amém? Você queria confete, pastor? Qual que é? Não é pequenininho não, é uma bênção. É o que Deus tem para você agora, nesse tempo. É a tua casa. É aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Amém? Amém, amados? Olha para você. Amém? O nosso pastor nos ministrou de uma forma tão tremenda, né? Dirigindo a ministração de adoração. Tanto os meninos como as meninas estavam tão bonitas, não é? Com aquela gravata verde, não é verdade? Tão bonito. Mas nós somos muito mais do que as roupas, do que os adereços, do que a gravata, do que o paletó, do que os balões tão lindos lá na porta, não é? A igreja não é esse prédio. Amém? A igreja é qualquer lugar onde os santos se reunirem. Nesse lugar onde os santos se reunirem, ali Deus vai derramar unção. Ali Deus vai dar refrigério. Ali Deus vai ordenar a vida e a bênção para sempre. Amém? Hoje vocês estão aqui. Amanhã eu não sei. Amém? Aonde a glória do Senhor for, vai atrás dela. Amém? Não deixa a glória de Deus ficar para trás. Não deixa a glória de Deus ir para frente. Aonde ela for, você vai com ela. Amém, amados? Em nome de Jesus. E eu quero estender mãos santas, sem ira nem animosidade, para te abençoar. Para abençoar a tua vida. Para abençoar esse primeiro ano de ministério. Para abençoar os ministros dessa casa. Para abençoar as famílias que aqui se reúnem. Para abençoar a vida do apóstolo Domingos. Amém? Que como um pai maduro. Amém? Ele não tentou ser um usurpador daquilo que Deus estava fazendo com vocês. Todos estão aqui? Me ouçam. Era muito fácil para o apóstolo Domingos dizer: pega a placa da minha igreja e põe aí. Alô? Alô? Não, sejam vocês quem o Senhor sonhou que vocês fossem. Que lindo isso! Que demais isso! Eu estou feliz por aquilo que Deus está fazendo com vocês. Eu vim celebrar com vocês. Eu vim aqui me alegrar com vocês pela obra que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? A Bíblia diz assim: quando o nome de Deus é invocado sobre a vida de uma pessoa, Deus vem. www.manancialradioweb.com.br. Ouça e seja abençoado. Compartilhe!